Olá, olá, olá. Olha eu aqui esperando o pessoal entrar. Para quem tá chegando agora, seja bem-vindo. Vamos lá. Oi. Sim, oi, gente. Olha nós aqui mais uma vez para conversar com vocês, para falar sobre a nossa psicodinâmica e para falar sobre esse desenvolvimento de uma expertise clínica. Sim, você que é psicólogo, recém-formado, está repensando a tua atuação profissional, para você que é aluno de fases finais ou já está começando durante o curso a pensar na tua formação. Aqui, em especial, a gente vai voltar a nossa fala para a clínica e, como vocês sabem, para a clínica psicodinâmica. Vamos lá. Acho que eu conheço alguns de vocês aí e para quem eu não conheço, daqui a pouco eu vou me apresentar, mas primeiro eu vou dizer sobre o que a gente vai trabalhar hoje. Qual é o nosso tema de hoje? E é um tema que foi votado por vocês sobre como começar o processo da clínica, né? O que eu preciso saber para começar a atender? Eu tenho uma colinha aqui, de vez em quando eu vou olhar para cá, porque eu programei uma sequência de coisas que eu acho fundamentais para que vocês possam começar esse processo, começar da melhor forma e não só começar da melhor forma, para que começando assim vocês possam garantir que os pacientes voltem, para que vocês possam garantir uma trilha, um caminho de sucesso na clínica. Muitos de vocês já me conhecem, para quem não me conhece, meu nome é Márcia Batiston. Esse é o nosso canal de comunicação, Doutora Márcia Batiston, aqui no Instagram. Eu também tenho um outro Insta, Hora da Terapia, e um canal com vários vídeos, Hora da Terapia, para você também dar uma olhada lá. Mas aqui qual é o nosso foco? O nosso foco aqui é falar para o público da área da psico, o público da área da saúde mental, para que a gente possa entender nessa transição entre formação e início de atuação profissional. Entre aquilo que eu aprendo na faculdade, aquilo que de fato eu vou colocar na prática na clínica. Existe esse caminho? Hoje eu vou dar para vocês uma sequência, dicas bem importantes. Segue acompanhando essa live, as dicas são fundamentais. Não são só coisas que eu passei, mas também coisas que eu passei na clínica, coisas que eu converso com os meus colegas profissionais, mas também informações muito importantes para você começar o teu processo já de forma organizada. E uma vez que você começa de forma organizada, você continua. Sim, sabe aquela gambiarra que você faz provisória e se torna permanente? Não deixa isso na clínica. Já começa com o que é correto, com o que é certinho, para que isso, né, para que as coisas andem da melhor forma. Bom, eu me chamo Márcia Batiston, eu sou doutora em psicologia, eu tenho uma atuação de muitos anos na área de psicodinâmica, são 24 anos de clínica, eu tenho pós em neuropsicologia e sou docente há mais de 15 anos em graduação, em cursos de pós-formação, pós-graduação, enfim, algumas especialidades. Qual que é o objetivo de a gente estar aqui hoje? É que eu consiga me comunicar com você, em especial, por conta de todo esse percurso na psicologia e fundamentalmente dessa paixão que eu tenho por essa área. Para quem já me conhece sabe muito bem disso, para quem não me conhece vai me escutar falando aqui e vai entender. A psicologia é um caminho que a gente escolhe, escutar as pessoas, não só na clínica, em qualquer lugar onde a gente esteja e atuar, né, com relação ou em inter-relação com o ser humano, é sempre um caminho desafiador. E a minha proposta aqui pra vocês é... Oi, Rosana. Oi pra todo mundo que tá aí. A minha proposta pra vocês é sempre, aqui, né, nesse planejamento todo que a gente tem, como a gente pode facilitar esse caminho. Dicas, de vez em quando aparece pausado aqui pra mim. Como a gente pode ter aqui dicas importantes para que você possa desempenhar da melhor forma desde o começo. Muito bem. Por onde é que eu começo? Eu acho que eu começo pela ideia que eu sempre falo para os meus alunos na faculdade, para pós-graduação, para os grupos de supervisão que eu tenho com profissionais já formados.
A gente só se experimenta se experimentando, né? A gente não sabe da experiência, embora a gente compartilha a experiência do outro, mas a gente só sabe da experiência vivida quando a gente vive a experiência. Oh, meu Deus! Não, a gente precisa experimentar. E eu gosto de pensar que a experimentação nos dá a possibilidade de construir ferramentas fundamentais para a nossa atuação profissional, nosso desejo pessoal pela nossa formação, pela nossa atuação, a nossa empolgação pela busca do fundamento e principalmente a construção do nosso estilo, não só construção, tá? A nossa descoberta. O que é descoberta? Descobrir o nosso estilo terapêutico. Qual é o teu estilo terapêutico? Vão ter muitas pessoas da mesma abordagem que você, ou vão ter, sei lá, quantos profissionais aqui no meu prédio, não sei, só no meu andar são 3 ou 4, 3 profissionais da psicologia, tem vários nos diferentes lugares. O que diferencia você de todas essas outras pessoas? É isso que a gente tá buscando aqui. Qual é o teu brilho? Como você encontra essa diferenciação? Então é isso. Busca o teu fundamento, descobre o teu estilo terapêutico e pensa nessa paixão que você tem pela psicologia. Afinal de contas, a gente se formou para escutar, para estar por perto, para auxiliar e para ter um olhar humanizador para todas as nossas relações. Para quem está perguntando, quero você aqui ao vivo, porque eu vou ter algumas falas com vocês que eu gostaria da interação. E mais do que isso, quero que vocês tenham agora, só de escutar, depois vocês assistem de novo, sim, vai ficar gravada, e façam as anotações, mas escuta, presta atenção, isso aqui, ó, você desenvolve desde já, escutando essa live aqui, escutando as aulas lá na nossa formação, escutando o teu paciente no teu consultório. Se você está começando o teu estágio agora, vai ser maravilhoso para ti. Se você já está atendendo, vai te ajudar muito a organizar a tua primeira sessão. Então vamos pensar assim, começar do princípio. O que eu faço quando eu me formo, né? Eu me formei em psicologia, muito bem. Qual a primeira coisa que você tem que fazer? É ter a tua carteira, a tua identidade profissional. Então a primeira coisa que você precisa fazer é regulamentação. Se inscreva no teu conselho. Nós temos, aqui o nosso conselho é da 12ª região. Todas as regiões do país têm os seus conselhos. Você tem que estar inscrito no conselho da sua região. Tem pessoas, eventualmente, de outras regiões do país, de outros estados que vão nos assistir. Você tem que estar inscrito na tua região. Então aqui, a nossa, eu estou falando de Santa Catarina, a região é a 12ª região. Você precisa se inscrever no nosso CRP regional daqui, que é o CRP 12. Entra lá, você vai ter toda uma listagem de documentação que você precisa entregar e você vai poder começar aí a sua atuação profissional. Ah, mas eu quero atender online. Nós temos também dentro do CRP o EPSI, que vai propiciar para você. Você tem que também se inscrever aí. Entra no site do CRP 12, é crpsc.org.br, se não me engano, mas é CRPSC. Entra lá que você vai encontrar todas as informações que você precisa. Para atendimento online, para atendimento presencial, e eu faço questão de dar uma dica aqui, que parece coisa do meu tempo. Eu entrei na psicologia faz 30 anos, né? O ano que vem faz 30 anos que eu entrei em 93. Vão fazer 25 anos de formada. E eu garanto pra vocês uma coisa, a gente ainda usa carimbo. Sim, a gente ainda usa carimbo. Faça um carimbo, vai por mim. Você precisa carimbar, eventualmente, algum manuscrito que você faça, algum encaminhamento de algum paciente, um recibo que ele te peça. Então, pensa nisso, pensa no teu carimbo. Ah, mas é mais interessante eu atender, abrir um consultório pra mim ou sublocar? Já ouvi essa pergunta aqui no nosso Insta, vou repetir aqui. Quando a gente tá começando, pode valer muito a pena a gente sublocar um horário. No próprio site do nosso CRPSC, você vai encontrar aí na tua cidade disponibilidade. Na tua cidade não, acho que tem um classificados geral aí. Você vai encontrar pessoas que sublocam, mas vai por mim. Aciona a tua rede, sempre vai ter alguém para te indicar isso. Eu, inclusive, tenho algumas pessoas que eu posso indicar de alunos que muito bravamente montaram seus consultórios aí, graças a Deus estão com muito sucesso, graças ao seu empenho, graças à sua dedicação e à sua busca
né, pelo seu fundamento. Então vamos pensar assim, vale a pena sublocar? Vale, principalmente porque você dá o passo do tamanho da tua perna, não é? Você pode se organizar. Existem histórias aí de pessoas que tinham paciente e não tinham lugar para atender, né? Olha que sensacional isso. Eu ia adorar isso. Tem paciente que não tem lugar para atender? Dá um jeito, aciona a tua rede, fala com os colegas, fala com os professores, fala com psicólogos que você conhece, fala com o teu terapeuta, sim. É fundamental que você faça terapia, por favor. Requisito básico para todo profissional que atende na clínica, trabalhar com as suas questões e ter um lugar, né, para poder elaborá-las da melhor. É isso. Lembra, carimbo, teu nome completo, coloca lá o teu CRP, coloca lá a tua formação, que você é psicólogo, que muitas vezes vai ser bem importante para ti. Tá, mas muito bem, subloquei minha sala, ou montei meu consultório, o que eu faço? Atendo por convênio? Atendo particular? Cara, você tá começando, pensa assim, quanto maior a tua possibilidade de experienciar, ou seja, experimentar-se enquanto profissional, melhor. Então, eu acho que muitos de nós começamos atendendo por convênio, comecei por convênio também, e lembro que os particulares eu cobrava bem baratinho, e aí eu conversava com as meninas antes da live agora, gente, eu cobrava bem baratinho, a gente conversava, sabe o quê? Como é a nossa ansiedade sobre o nosso próprio desempenho. Não nos falta o conhecimento, nos falta a prática para que a gente tenha a noção e a apropriação desse saber. E a apropriação desse saber necessita desta prática. Então, vá para a prática. Ah, mas eu ouvi dizer que a gente não vive de clínica. Oh, meu Deus. Vamos fazer o seguinte, tá mais do que provado que a clínica é um lugar um lugar fundamental para a atuação do profissional da psicologia. Ah, mas é só a clínica? Não. Por favor, aos psicólogos escolares, aos organizacionais, as pessoas que trabalham na área da saúde, as pessoas que trabalham na comunitária, aos que trabalham em hospitalar, aos que trabalham como voluntários, todo o lugar de escuta é o lugar da nossa atuação. Então vamos pensar assim, não posso viver de clínica. Bullshit, como diz o americano. Bobagem. Você pode viver do que você quiser, desde que você trace o teu caminho, tenha o teu fundamento, descubra o teu estilo e construa a tua expertise. Vai por mim. Atender por convênio te dá experiência, te dá prática, te dá possibilidade de várias escutas. Eu tenho muitos profissionais que fazem supervisão comigo, eu tenho alguns profissionais que estão 1 ano, 2 na clínica, e alguns deles vêm com algumas inquietações do tipo, nossa, tem um desafio tremendo agora, eu vou trabalhar com tal perfil, nunca trabalhei. Eu super incentivo, a exceção, obviamente, de alguns riscos, de algumas situações específicas, mas, te desafia. E gosto de orientar o caminho. Como é que você vai fazer para buscar material? O que você precisa saber para orientar esse tipo de situação específica? Precisa saber indicar alguns profissionais específicos, precisa saber indicar alguns grupos de apoio específicos, precisa. Então a gente precisa ter rede. Rede é fundamental. Trabalho voluntário também traz sim a possibilidade de experienciar, Elisa. Por quê? Porque o trabalho voluntário, quando a gente está começando na clínica, ele nos ajuda a descobrir esse lugar que eu tô falando para vocês. Esse lugar de você se sentir confortável consigo mesmo. E esse lugar de você se apropriar do teu saber. E sabe o que é se apropriar do saber? É descobrir que no final das contas você sabe o que você pensava que você não sabia. Né? Com o trocadilho das palavras, é exatamente isso. Você se apropria de um saber que você construiu durante toda a tua graduação. E vamos pensar que esse saber tem a ver com o quanto você se dedicou e investiu. E isso também está associado ao quê? Não sei se é um calcanhar, gente. Eu acho que tem profissionais que sabem cobrar e sabem cobrar bem. Mas como é que a gente precifica? Ah, tá aí uma questão interessante. Como é que a gente precifica o nosso atendimento? Quanto eu vou cobrar minha sessão, professora? Quanto eu vou cobrar minha sessão, Márcia? A gente tem uma tabela aí no CRP que é bem interessante, tá? É uma média aí dos R$250 a sessão. No nosso RPSC, acho que é uma tabela nacionalizada. Como a gente faz para cobrar? Pensa o seguinte, o que você consegue entregar?
quão preparado você se sente? Ah, mas como todo recém-formado, não me sinto, né, super confiante e tal. Vai lá. Alguns de vocês, eu tenho certeza, muitos de vocês saem com muito mais expertise e qualificação do que vocês imaginam, tá? Então, assim, o que eu estou entregando? Quanto eu me dediquei à minha formação? Fiz uma pós-graduação durante o processo? Quanto eu investi? Quanto eu vejo que hoje eu posso cobrar? Aí eu vou repetir o que eu falei antes. Comecei cobrando bem baratinho. Gente, se eu falar pra vocês quanto eu cobrava, vocês vão cair duro. Ó, a Tami tá dando uma ideia aqui. Pensou em cobrar o valor da sublocação mais 30 ou 40% de lucro. Depende do valor da tua sublocação e depende do que você está disposto. Eu conheço algumas pessoas que trocam simplesmente pelo valor. O que eu recomendo, e recomendo de carteirinha, é assim: se você vai atender no teu consultório, cobre algum valor. Se você trabalha como voluntário, trabalha como voluntário. Existem algumas cobranças típicas que a gente deixa para um outro momento, pra gente falar. Quem sabe, coloca aí o teu desejo, comenta aí o vídeo, depois que ele ficar postado aí, bota um comentário aqui, o que a gente faz para precificar e como a gente faz para amplificar isso, porque isso também significa uma estratégia de negócio para nós profissionais da psicologia. A gente precisa pensar nisso. Nós ofertamos algo muito precioso, e é por isso que quando a gente pensa na formação e na inscrição de um conselho, olhem bem, nós não podemos atuar sem estarmos inscritos no conselho de classe. O que significa ter um conselho de classe? Significa um órgão que regulamenta a atuação da profissão. E se nós temos um órgão que regulamenta a atuação da profissão, é porque nós temos certos parâmetros e um código de ética, fundamentalmente, que direciona o nosso trabalho. Então pensemos eticamente na nossa atuação. Sempre. Eticamente. Sempre. Ok? Então, o quão ético enfim, pra mim, determinados valores, o quanto eu estou ofertando, como é que tá sendo isso, ok? Vamos lá, qual que é o meu próximo tópico aqui pra vocês? Em que momento, vamos continuar falando de dinheiro. Em que momento que eu falo de dinheiro? O paciente chegou no consultório, eu combinei o valor da sessão antes? Não combinei. Foi indicação de alguém, eu só marquei, ele veio e eu tava tão ansioso pra falar sobre isso que eu não falei, eu evitei. Sim, porque evitação é um dos caminhos que a gente segue, né? Pra não ter que lidar com algumas questões. Então, o que acontece? Como é que a gente faz isso? Não há como você chegar no final da tua sessão sem cobrar a sessão. Eu confesso, por exemplo, que pra mim no início da clínica era um valor. Olha só, ato falho, ai meu Deus. Era uma situação bastante complicada, porque você fica pensando no outro, assim, a gente se constrói pra ajudar, pra auxiliar, pra estar por perto, pra caminhar junto. Então, mas a gente não pode esquecer também que é uma expertise profissional, que é uma formação, que é uma faculdade que a gente faz. Nós somos formados, graduados, estudiosos na área do conhecimento da psique, do desenvolvimento de personalidade, do comportamento humano. Então, a gente precisa se dar conta disso, tá? A Elisa tá colocando aqui que muitas vezes os pacientes perguntam por WhatsApp. Perguntam sim. Acho que com o tempo a gente consegue realmente se apropriar disso e não ter problema em falar sobre isso pelas diversas vias de comunicação. Hoje, o WhatsApp é uma das principais vias de comunicação que a gente tem para agendar a sessão, para desmarcar a sessão, para reorientar o horário. Então, assim, não vejo problema, embora conheça muitas pessoas que prefiram uma ligação e prefiram dizer para a pessoa, ó, dá uma ligadinha para mim e a gente conversa um pouco mais. Também acho uma boa estratégia para quem prefere conversar diretamente. O que eu acho fundamental é que o paciente mostre algum interesse, ou seja, que se alguém te indica, diga para a pessoa entrar em contato com você, para você organizar o horário, enfim, melhor formas de atendimento. Muito bem, estamos falando de preço, estamos falando de... Tá, mas como é que fazemos esse paciente chegar até o consultório? Nem vou falar do meu tempo. Acho que coisas que funcionavam no meu tempo funcionam hoje. No meu tempo, meu Deus do céu, pessoa antiga, né? A gente não envelhece, a gente vira vintage, tá? Mas, assim, eu tô dentro da psicologia há 30 anos, graduada há quase 25, então era outro mundo. Eu, por exemplo, utilizava muito palestras. Cansei de dar palestra no auditório da Biblioteca Pública, que eu acho sensacional ainda a gente usar esses espaços. Nós estamos num momento que o mundo não nos permite muito isso,
mas ainda acho interessante. No entanto, nós temos outras possibilidades, como o que eu tô fazendo com vocês aqui agora. Lives, locais de encontro online, e a gente pode abranger um número muito maior de pessoas. Então, primeiro, o que você tem que pensar? Qual é o teu público? Eu trabalho com criança, com adulto, com idoso. O que eu faço? Eu faço avaliação, eu faço escuta de alguns casos específicos, eu trabalho com adicção, eu trabalho com o que eu faço? Eu trabalho só com reabilitação neuropsicológica de pacientes afásicos. Trabalho só com avaliação psicológica para habilitação, para porte de arma, para isso, para aquilo. Eu trabalho só com clínica adulta, eu trabalho só com criança. Eu trabalho com TDAH, eu trabalho com autismo. Qual é o teu público? Quando você descobre qual é o teu público, você vai poder construir uma coisa muito importante. Estratégias. Como você se comunica com esse público? Pesquisa. Olhe outros sites. Fale com profissionais, gente. Coisa mais boa a gente poder intercambiar os saberes, tá? Assista live de outras pessoas. Busque o saber onde ele está. E aí construa o teu ferramental, ok? Mas eu ainda acredito uma coisa muito importante. O nosso maior, o lugar onde a gente mais chama as pessoas é com as próprias pessoas que saem do nosso consultório. Eu aqui estou no meu consultório. As pessoas são indicadas pelas pessoas que saem dessa porta aqui, pelas pessoas que vão sair ou que vão entrar na porta do teu consultório. É o trabalho que você faz com elas que faz com que o teu trabalho vá sendo falado, vá sendo comentado. Numa roda de conversa, num almoço de família, numa mesa de bar, não importa. Numa sala de aula, numa troca com alguém que te pede ajuda, no teu trabalho. É aí que as pessoas vão falar. Jaque, vou falar Jaque. Mostrar o seu saber pode ser uma boa estratégia de captação. O que eu vou te dizer? Eu vou te contar uma história, Jack. Vou te chamar de Jack, tá? Me diz se tá certo ou se tá errado aí. Quando a gente mostra... Eu acho que... Eu me formei com 21 anos. Me formei super jovem. E eu sou uma pessoa de porte, né? Então eu tinha uma cara de menininha. Sabe onde é que eu me segurava? No conhecimento, na busca por ele, no constante estudo. Por isso que eu reitero pra vocês. Ter boa fundamentação garante a gente, pelo menos, construir boas estratégias. E outra, garantir que o nosso paciente... E eu tô falando isso pra vocês, é uma estratégia, assim. Garantir que o nosso paciente volte na terceira consulta e siga. Por quê? Porque você vai mostrar pra ele que você sabe do que você tá falando, ok? Você sabe do que você tá falando. O trabalho que você faz, Jack, vai significar que você tem conhecimento, se você faz um bom trabalho, que você consegue ter um bom manejo teórico-técnico, se o teu paciente volta, e ele vai sair por aí falando de você. Então, o boca a boca, gente, é como alguém te indicar qualquer outro profissional. Vocês sabem que nas grandes empresas ainda funciona assim até hoje? Sim, temos muitas seleções, mas a indicação, ela é o primeiro caminho. Você conhece alguém que faça tal coisa? O que acontece hoje em dia? Muitas vezes as pessoas têm medo de indicar, porque às vezes as pessoas não são exatamente aquilo, ou porque parece que você se torna responsável, né? Vamos com muita calma. Faz a tua parte, faz bem feito, que o resultado vai vir. O investimento vem primeiro. O investimento vem antes do resultado. O resultado não antecipa o investimento. Então primeiro investe, primeiro vai atrás, primeiro constrói, que aí você colhe, não é? Não dá pra você colher pêssego se você plantou tomate. Então assim, pensa em como você vai fazer esse caminho, pra você poder depois ter os frutos de tudo isso que você vai ter feito anteriormente. Tá, espero que tenha feito sentido pra vocês até agora. E eu vou falar uma frase que eu falo muito no consultório. Quando dou uma orientação, quando faço uma intervenção conclusiva ou uma intervenção de orientação, sim, são tipos diferentes de orientação, são tipos diferentes de intervenção dentro das técnicas psicodinâmicas. Eu faço uma pergunta que é assim, ó, faz sentido pra você? Faz sentido pra você o que a gente estava falando até agora? Faz sentido que a gente tenha essa primeira noção para começar a entender? Ok, eu fiz tudo isso. Eu fiz o meu CRP, eu tô inscrita. Eu tenho 3 horários, eu tenho uma manhã por semana
num consultório que eu gostei, de uma pessoa bacana. Eu comecei a disponibilizar. Eu gosto de trabalhar com público escolar, com dificuldade de aprendizagem. Fiz 3 palestras. Que bom, Elisa. E aí, Ju? Fiz 3 palestras dentro da escola. Conversei com a... Como é que a gente chama, gente? Orientadora pedagógica, orientadora educacional, enfim. Conversa com os alunos. E tem uns temas que eu gostaria de tratar. Estou tratando lá dentro. E comecei a receber ligações. Doutora. Sim, gente, doutora, as pessoas nos chamam independente de qualquer coisa. Mas assim, é porque é um suposto saber, né? A gente tem sempre que ter essa noção. O paciente supõe que a gente saiba um pouco mais, por isso ele busca a nossa orientação. Mas vamos pensar o seguinte. Márcia, vi uma palestra tua. Deixa eu pensar aqui. Quem tá começando aqui, gente? Vou usar o nome de teu nome como exemplo aí. Tô procurando um atendimento, vi a tua palestra, gostei demais. Preciso de atendimento pro meu filho, ou preciso de atendimento pra mim, ou sei lá, minha irmã, não sei. Preciso de um horário. O que você precisa ter? Eu vou te mostrar. Uma agenda, meu bem. A minha, não sei se dá pra ver, 2022. Eu particularmente gosto muito. Gente, tem agenda antes de ter o paciente, pelo amor de Deus, tá? Gosto muito desse tipo de agenda semanal. Tem todos os dias da semana. Não vou mostrar pra vocês a minha agenda, né? Ética profissional, então eu tô mostrando uma página vazia. Significa o quê? Eu olho aqui segunda, terça, quarta, quinta e sexta e tenho noção da minha semana. Então você precisa de uma agenda. Quando a gente tá começando, o que a gente faz? Organiza os pacientes mais ou menos um dia que você se dedica lá pro teu consultório, especialmente se você estiver sublocando. Então eu tenho as quartas de manhã. Na quarta de manhã eu coloco meus horários lá. Como é que eu recebo essa pessoa? Como é que eu converso com ela? Eu estabeleço essa narrativa já no telefone, ou eu estabeleço essa narrativa e essa conversa depois que ela chegar no meu consultório? Depende da demanda da pessoa e depende da tua segurança profissional, tá? Hoje em dia, as pessoas têm muito acesso à informação. Então, talvez quando elas cheguem até você, elas já procuraram o teu nome no Google, tá? É sério. Elas veem teu Facebook, elas sabem que coisas você posta, elas já deram uma olhada nas tuas redes sociais. Então, pra você, profissional, preste atenção em como você tá organizando o teu caminho e o teu rumo profissional, ok? E aí a pessoa chega no teu consultório, vamos dizer, você já marcou, agendou, ok. Quanto você cobra? Olha, eu cobro tanto. Mas tá muito caro. O que você faz? Venha nessa sessão. Fala isso, sério, vai por mim, segue minha dica. Vamos marcar esse primeiro momento, você vem. E aí quando você estiver aqui, a gente negocia. Isso significa o quê? Segurança. Isso mostra pra pessoa que tá ligando pra você o quê? Que você sabe o que você vai fazer com ela. Que o financeiro não vem antes da tua preocupação em ofertar pra ela esse espaço de escuta que ela tá te pedindo. Ok? Então oferta pra ela esse espaço, recebe ela no teu consultório e conversa com ela. Estabelecida essa conversa, beleza, ela chegou. O que fazer, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo. Sente-se. Você vai ter que ter espaço para ela sentar. As pessoas gostam de orientação. Oriente. Muitas pessoas chegam bastante perdidas numa primeira sessão. Você se lembra da tua primeira sessão com o teu psicólogo? Se você não se lembra, faça essa primeira sessão, por favor, se você não fez ainda. Chega lá. Tá? Pode sentar aqui. Eu sento aqui. Isso aqui é o básico. Ai, mas Márcia, é muito básico. Não é. Quando a gente começa a atender, a gente tá nervoso, a gente esquece muitas coisas, a gente fica muito preocupado com o que a gente vai fazer logo depois. Por quê? Porque nós sabemos que a gente está gerenciando esse momento. Como é que eu construo meu setting terapêutico? Se estou num atendimento presencial, você vai ter um sofá, uma cadeira, uma poltrona para você, uma cadeira para você. A belezura, a lindeza, isso tudo depende do estilo de cada um, tá? O que você precisa? Ter acolhimento. E acolhimento só depende de ti. O que significa acolher? Entra, senta. E aí, primeira pergunta clássica: o que te traz até aqui? Não sabe o que falar? O que te traz até aqui? Entendeu? A Luísa aqui, ó. A gente lembra dos primeiros atendimentos todos, Luísa. É isso aí. A pessoa vem e você fala: o que te traz até aqui? E a pessoa
Você pode ter N respostas, gente. Nós podemos fazer uma live de cada tipo de resposta sobre como proceder. Mas muitas pessoas sabem porque vieram. Olha, eu vim aqui porque eu tô passando por uma crise no meu relacionamento. Eu vim aqui porque eu não consigo lidar com meu filho. Eu vim aqui porque eu tô com muita incomodação no meu trabalho. Ou ela pode dizer, eu vim aqui porque me disseram que fazer terapia é bom. E o que você faz? Quando você tá lá com toda a tua sequência de perguntas, de uma anamnese, de um roteiro de entrevista pra fazer, e a pessoa diz assim, eu vim aqui porque me disseram que fazer terapia é bom. Ok. O que você vai dizer pra ela? Muito bem, por onde começamos? O que fez? Nesse exato momento você procurar. O que significa isso? Mostrar a tua desenvoltura. Não importa que dentro de você esteja borbulhando. O que importa é que você mostre ou que você esteja ali para aquela pessoa. Estar presente vale mais do que qualquer folha sequencial, de qualquer roteiro que você tenha. Escuta atenta e presente. Estar verdadeiramente escutando esta pessoa que chega para você com uma queixa, que chega para você com uma demanda clínica, que chega no teu consultório com uma dor. E olha o que eu vou contar para vocês. Essa pessoa que chega e diz, me disseram que fazer terapia é bom. Ela tem uma queixa. Eureka! Ela tem uma queixa. Ela não sabe. O que a gente vai fazer? A gente vai descobrir. O que significa isso? Investigar, escutar, observar. Quais são nossos dois principais? Quem já foi meu aluno? Dois principais instrumentos de trabalho do profissional da psicologia: escuta e observação. Comportamento não verbal. O que é dito? Qual a associação dos dois entre o que ele diz? Como é que se manifesta isso na fala dele? Observe, escute. E eu vou passar algumas dicas para vocês. Foca na escuta. O que significa focar na escuta? Teu material de registro. Vou mostrar outra coisa para vocês. O que você tem que ter? Tem um lugarzinho de anotação. Eu anoto com lápis, tá? Mas aí cada um vai fazer como preferir. Eu anoto com lápis. Vou dar uma outra dica importante para anotar. Tem as siglas. Você precisa muito mais prestar atenção do que ficar fazendo anotação. Tá? Especialmente na primeira sessão. Eu sei que no começo a gente tá muito mais inseguro, então a gente tem a impressão de que a gente tem que guardar todas as informações. Relaxa. Meu Deus, eu devia ter falado tal coisa. Isso volta. Respira, mantenha calma. Não perde o foco na pessoa que tá ali na tua frente. Ela precisa do teu olhar. Na primeira sessão ela precisa do teu suporte. Todos nós, pelo menos essa é uma concepção que eu tenho depois de quase 25 anos de clínica, todos nós, profissionais da psicologia na clínica, somos suporte do paciente, em especial na primeira sessão. Em muitos momentos ao longo da terapia, isso a gente vai falando ao longo do tempo, mas nessa primeira sessão somos suporte, somos base. Então a gente tem que estar ali, dando suporte. Com o tempo a gente vai tirando esse suporte e vai deixando ele caminhar sozinho, mas nesse primeiro momento a gente é. Isso chama acolhimento. E esse é o primeiro passo para estabelecer a base de um trabalho terapêutico psicodinâmico. Vínculo profissional, terapeuta, paciente. Tá? O que te chama a atenção na fala desse paciente? Eu tenho uma fala que é minha particular, que eu falo assim, ó. Eu já escutei isso algumas vezes, tá? Eu chamo de fala de cartilha. Anota aí. O que é uma fala de cartilha? É quando o paciente chega com um discurso que dá a impressão que ele leu em algum lugar, tá? Ou que ele se preparou antes de vir na sessão. Do tipo, bom, eu percebo que o que acontece comigo é que eu tenho problemas com relação à minha mãe, e enfim, mas eu entendo que eu preciso desenvolver uma melhor comunicação com ela e falar um pouco mais sobre as minhas questões pessoais. Não, as pessoas não chegam assim. Essa é uma fala de cartilha. Fala de cartilha vocês vão encontrar em especial com pacientes que foram encaminhados, ou que os pais levaram, ou sei lá, que estão ali ou para fazer uma avaliação, e a gente precisa ter esse discernimento. Fala de cartilha, já se antena. Antena aí teus ouvidinhos, tá? Antena o ouvido. Eu falo que é literalmente um discurso preparado, tá? Outra coisa importante, o que se repete no discurso? É engraçado, né? O que se repete no discurso? Gente, o Freud foi sensacional com esse conceito de repetição. Tudo se repete, gente. O que nós buscamos como profissionais? E, sinceramente, eu vou aqui abrir um parêntese. Para qualquer abordagem, a gente busca aquilo que é padrão.
o que a pessoa repete no comportamento. Porque se ela não repetisse, ela estava com um monte de estratégia para funcionar na vida dela. Quais são as coisas que não dão certo reiteradamente? São as coisas cuja estratégia é a mesma, reiteradamente. Não é? Não dá para querer um resultado diferente, já dizia o Einstein, se você aplica o mesmo método. Então o que a gente precisa pensar? O que se repete? Presta atenção. Ai, mas eu não sei o que isso significa. Anota lá no cantinho, cria um critério de anotação. Quando for fala do paciente eu vou anotar assim. Quando for fala literal. Quando for uma impressão minha eu coloco um círculo. Eu sei lá o que eu faço, entendeu? Isso. Pensa nisso, ok? Cria a tua forma de anotar. Porque quando você pegar as tuas anotações de uma sessão para outra, você vai olhar e vai dizer, tá aqui. E outra, quando você cria isso e quando você faz algumas anotações, de novo, vamos usar um pouquinho de neuro, a gente aciona nosso circuito associativo de memória, a gente aciona a nossa possibilidade de consolidação de memória por meio associativo. Então, escreve, lê, vai lá, né? Vamos lá. Tentar identificar a posição do sujeito. O que é posição do sujeito? Se ele fica para trás ou se ele fica para frente, se ele cruza a perna? Não, não, não. Isso é uma coisa que eu fiz agora, né? Cruzar a perna, mudar a posição. Isso é uma coisa que eu tenho que ter uma live com vocês, tá? Nós precisamos ter conforto, porque, assim, ó, vocês que estão escutando aqui, desejo a todos que tenham muitos atendimentos no mesmo dia e a gente precisa ter conforto. Outro dia eu vou falar sobre isso com vocês. Mas vamos lá. Qual que é a posição do sujeito? Como é que ele fala sobre ele mesmo no próprio discurso? Ele fala sobre ele como se as pessoas estivessem constantemente causando mal-estar para ele. Ou como se as pessoas estivessem constantemente criticando ele. Ou como se ele fosse ou numa posição de vitimizado. Nossa, que mundo cruel. Não importa. O que nós precisamos? Detectar. Nós não julgamos. Nossa, mas esse paciente está reclamando. Gente, reclamar é o que ele vem fazer. Falar sobre as coisas que lhe incomodam é o que ele vem fazer no consultório. Quem somos nós? Nós somos as pessoas que vamos acolher, diferentemente de outros lugares onde ele fala. Nós vamos ter uma escuta qualificada, nós vamos ter uma expertise técnica e fundamento teórico para poder atuar sobre esta demanda. MTT, manejo teórico técnico. Vamos pensar nisso. A gente começa a construir desde o primeiro dia. Então essa escuta significa o quê? Que tipo de discurso? Qual é a posição do sujeito? Qual é a queixa inicial? Por que essa primeira sessão é tão importante? Essa primeira sessão, queixa inicial. Já vou falar da importância. Queixa inicial. Eu tô com um problema com a minha mãe. Tô com um problema com meu pai. Eu quero me separar do meu marido. Meu filho não me obedece. O meu chefe é um porra, eu quero pedir demissão, quero mudar de profissão. Eu não sei o que eu tô fazendo aqui, eu tô tão feliz, mas eu vim aqui porque minha amiga me falou que eu precisava vir. Presta atenção. Como é dito? Por quem é dito? Qual é o lugar e qual é a queixa? Eu tô com um problema com meu marido. E daqui a pouco a pessoa só fala do chefe dela na sessão inteira. Opa, o que eu consigo identificar? Problema com figura masculina? Tá no marido? Tá no quê? Começa a pensar. Qual é a queixa subjacente? O problema é meu filho. Mas o que ela fala? Que ela não consegue impor limites. Que ela tem dificuldade de dizer não. A queixa dela foi: o meu filho é impossível. Preciso aprender a lidar com ele. Mas o discurso dela é: eu não consigo botar limites. Eu não consigo dizer não. Eu quero o bem dele. Eu sofro quando eu dou qualquer tipo de consequência para os atos dele. Então o que eu começo a perceber? Opa, existe aí algo subjacente que eu preciso trabalhar. E tenho lá no meu pequeno registro dessa minha primeira sessão, tá? Já vou explicar para que isso serve. Bom, eu tenho lá anotado. E preciso entender fundamentalmente o que é dinâmica. O que é dinâmica? O que isso faz na vida da pessoa? Como, por exemplo, essa dificuldade de dizer não, que eu percebi, como isso interfere na vida dela? Como isso interfere na rotina de trabalho? Como isso interfere nas relações sociais? Será que ela só não diz não pro filho? Será que no trabalho dela todo mundo pede coisas pra ela e ela e aí a reclamação dela vai ser: nossa, eu sou tão sobrecarregada no trabalho, meu trabalho tá me matando. E você começa a identificar que na verdade ela fica sobrecarregada de demandas que ela aceita porque não consegue colocar limites. Essa
é a tua tarefa como profissional da psicologia. Como um profissional que oferta uma escuta qualificada, que passou 5, 6 anos na faculdade, que se especializou para isso. Então pensa assim, você vai afinando como sintonizar. O paciente está te falando numa sintonia AM, você está na FM, peraí, vamos aproximar. Ah, estamos dois na FM, chegamos pelo menos numa sintonia semelhante, mas eu ainda não consigo entender. Vamos afinar, vamos afinar. O que você vai chegar? Vai chegar um momento que você vai conseguir discernir algo nisso. E vai chegar um momento que você vai compreender todo o discurso dele. Esse é o momento que você vai falar o quê? Esse é o momento que você vai construir o teu planejamento. Então vamos lá. Importância da primeira sessão. Eu não sei quanto tempo eu tô aqui, mas eu devo estar com tempo ainda. Importância da primeira sessão. Gente, passou muito rápido, agora que eu olhei no meu relógio. Qual que é a importância da primeira sessão? Na primeira sessão, o paciente chega sem muita expectativa. Na primeira sessão, ele não te conhece. O que dificulta esse momento? Será que ele vai confiar em você? E o que facilita? Ele não te conhece. Ele não se preocupa com o que você vai pensar sobre ele. Com o tempo e com o estabelecimento da aliança terapêutica, o paciente começa a resistir o processo. Por quê? Porque naturalmente ele começa a te querer demonstrar para ti que tá tudo funcionando tão bem, tá indo tão bem. Então, essa primeira sessão, talvez as primeiras, são um alicerce do trabalho terapêutico. Escutem o que eu tô falando para vocês. No auge aí de quase 25 anos de atuação clínica. Se eu contar o estágio, já são 25. A primeira sessão te dá a chave para você fazer um planejamento. Muitas vezes na primeira sessão você identifica a posição desse sujeito. Você identifica o que você precisa trabalhar. Você consegue, no final dessa primeira sessão, dar uma devolutiva para ele. E essa é uma coisa importante. E dizer a ele quais os pontos principais que você vai ter que trabalhar. Então, assim, é importante porque ele vai falar isso tudo para ti. Com o tempo, o que a gente percebe? Ah, não consegui dar devolutiva na primeira sessão. Dá na segunda, dá na terceira. Espera, tá? Vai no teu tempo, não te atropela, senão tu perde. Esse paciente vai embora, ele te abandona. O que eu chamo de devolutiva? É você conseguir sintetizar essas demandas, essa queixa, essa fala, a posição que ele ocupa. E mais do que isso, é você conseguir traduzir a queixa dele, que ele não conseguiu traduzir. É você conseguir apontar algumas questões que talvez ele não tenha te falado com todas as letras, mas que você conseguiu perceber no discurso dele. Então vamos falar sobre essa pessoa que diz que o filho não a respeita, ou aquela que chega dizendo, nossa, estou sobrecarregada no meu trabalho. O que você pode falar para ela? Bom, me parece que o que acontece é que você tem tais e tais características. Pelo que você me falou, você está buscando. Gente, a gente acolhe a pessoa, né? Entende? Você está buscando essa saída. Mas eu percebo que a gente precisa trabalhar tais e tais aspectos. Precisamos desenvolver tais e tais competências. Para isso eu vou estar aqui contigo nesse trabalho. Mas em que momento eu falo da aliança não, do contrato terapêutico? Na primeira sessão ele vai saber evidentemente o valor. Ele vai saber que você precisa coletar os dados dele, tá? Nem falei lá, você precisa coletar os dados dele. Nome, endereço, telefone, um telefone de contato sempre, e-mail, enfim, alguns meios assim que você precisa deixar no teu registro. Que registro, deixa eu mostrar pra vocês. Sim, a gente ainda usa. Eu tenho um registro no computador, mas ainda tem sim. Ai, prontuário. Pra quem fez estágio na clínica sabe. Eu coloquei aqui, olha, um nome fictício, não é o nome do meu paciente. Mas a gente ainda usa isso. Pasta, arquivo do teu paciente, uma pasta onde você vai ter um prontuário, que você vai ter todas as anotações. É a nossa obrigação, tá? Desde 2019, se não me engano, obrigatório pelo nosso EIP. Mas vamos lá. Você vai fazer o teu registro. O registro fundamentalmente é para você. A forma como você faz, nós podemos até pensar num outro momento em fazer uma live aqui sobre isso, ou, enfim, de repente fazer um post sobre isso. Comenta aí, fala aí no Instagram o que você quer. Então, o que é importante? Primeira sessão, fundamental, detectar a queixa. Explícita ou subjacente. Segundo aspecto fundamental, entender a posição do sujeito. Ele se posiciona como? Ele está vitimizado? Ele fala dele mesmo como o quê?
Ele fala que as pessoas são cruéis, mas no discurso dele parece que ele que é cruel com as pessoas. Posição do sujeito. Isso é tua expertise. Terceira coisa importante, como ele traz a dinâmica da interferência dessa queixa no cotidiano dele. Você vai detectar isso. E a partir disso você vai devolver pra ele. Minha unha, né? Eu já vou dar um exemplo final aqui pra gente dar uma risada sobre isso, né? O que acontece? É fundamental que você tenha segurança no que você faz. Você sempre vai poder coordenar esse lugar. O lugar da clínica, o lugar do profissional. Não tenha dúvida disso. Quanto mais certeza você tiver disso, mais apropriado você vai estar deste saber. Então aproprie-se do seu saber. E aí eu vou finalizar falando duas coisas importantes. Primeiro, tá com dúvida? Quer saber mais sobre clínica? Continua acompanhando a gente aqui no Instagram, as nossas postagens. Sempre vou trazer dicas pra vocês aqui. Espero que hoje tenha sido legal. Vamos pensar. Eu já tirei algumas dúvidas ao longo do nosso processo, mas vamos pensar em duas coisas importantes, tá? Primeiro, o registro é fundamental. Eu não sei como eu faço. Registre. Crie pasta de usuário. Uma pasta com um número sequencial. Tenha sempre telefone de contato de outra pessoa da família. Por quê? Porque você pode precisar, eventualmente, disso. Ok? Vamos pintar o seguinte. Gostou? Gostou da nossa fala de hoje? Eu já vou falar da minha unha, vou deixar pro final. Olha que linda. E vou falar sobre o comentário de um paciente de hoje, pra ver como a gente aprende a lidar com essas coisas, tá? Printa essa tela aí, printou? Printa a tela, eu vou dar um sorrisão pra você printar. Compartilha nos stories, tá? Essa live vai ficar gravada aí pra você compartilhar com os seus colegas e algumas dicas pra quando a gente tá começando, ok? E vamos pensar sempre. Terminou tudo isso? Printou, compartilhou? Então agora eu vou falar de uma coisa fundamental, que quem sabe a gente faz uma live só sobre isso. Plano terapêutico. Primeira sessão, você já sabe a posição do paciente, você já sabe o que é, você deu uma pequena devolutiva pra ele. O que você faz? Te debruça sobre o que você vai fazer como profissional. Que intervenções você vai usar? Que informações você ainda precisa? Nossa, mas é só a primeira sessão, Márcia, você está pirando, não consigo fazer isso na primeira sessão. Faz isso na segunda, na terceira, na quarta, não importa. É o teu tempo. Primeiras sessões, vamos usar no plural. Plano terapêutico. Estabelece o teu plano terapêutico. Constrói o teu caminho. E como é que faz um plano terapêutico? Vamos começar pelo seguinte. Que pergunta sobre ele você quer que ele responda? Bom, eu quero que ela pense sobre o que me faz ter... deu uma pausa. O que me faz ter dificuldade de impor limites para as pessoas? Ah, mas ela não sabe que não impõe limites. Então é você que tem que pensar. Como você vai construir esse caminho? Eu preciso ter intervenções reflexivas. Eu preciso ter intervenções psicoeducativas. Preciso confrontá-la de vez em quando. Preciso ajudá-la a construir o próprio discurso. O que você precisa fazer? Sim, na primeira sessão a gente tem o conteúdo que eu considero o ouro do ouro. O ouro do ouro, tá? Etapas importantes do plano terapêutico. Queixa. Tua principal pergunta. Quais as principais técnicas que eu utilizo? Que eu vou utilizar? Como, e principalmente, reavaliar e ter o feedback do paciente. Não comecei aqui falando pra vocês, quando comecei a falar de primeira sessão, algo que eu sempre pergunto, faz sentido pra você? O que significa isso? Faz sentido pra você? Tô indo pelo caminho ou tô muito longe do que te acontece? O que eu preciso saber? Se o que eu estou trocando com o meu paciente de fato faz sentido. De nada adianta eu estar num lindo discurso teórico se esse paciente pouco entendeu do que eu falei. A terapia não é pra mim, não é pra garantir o meu lugar. É pra pessoa que me procura, é pra garantir a ela qualidade de vida, saúde mental, construir melhores estratégias e desenvolver expertise e autoconhecimento. Ai, que coisa batida! Não é. Se fosse, nós não teríamos tido tantos problemas como estamos tendo. Nunca o autoconhecimento foi tão fundamental quanto nesse momento.
tá? Outra coisa que eu vou dizer pra vocês, ai, mas não deu pra entender como é que faz esse plano, Márcia. Vamos fazer uma live sobre isso? Você quer? Diz aí se você quer. Quer fazer uma live sobre plano terapêutico? Porque a gente tem plano terapêutico, sim, nós estamos na psicodinâmica, quer dizer que a gente só tem escuta flutuante? Não, temos plano terapêutico, toda abordagem tem a sua forma de planejar um processo terapêutico. Vamos ter uma live sobre plano terapêutico? Posta aí, comenta o vídeo, compartilha. Já fez o teu... Como é que é? O teu print? Printa aí, vou dar um sorrisão, dá uma printada. Posta no teu stories que quanto mais a gente puder trocar, quanto mais a gente puder fazer com que a voz da psicologia e de uma psicologia de qualidade e de uma psicologia de sucesso, de a gente poder estar muito perto do ser humano que precisa tanto do nosso trabalho, melhor para nós todos. Então divulga, compartilha, gostou? Manda para um colega. A gente vai ter muito mais tema e muito mais assunto aqui pra vocês. E agora eu vou falar da minha unha. Olha que bacana. Tava eu testando umas cores de esmalte. Dá pra ver que nenhum dos dois eu gostei, mas eu deixei porque, enfim, fui dormir tarde. E aí chego hoje aqui me dou conta e falo, não vou tirar. Houve um tempo que isso me deixaria muito angustiada. Houve um tempo que a unha descascada me fazia eu me consumir e esconder a mão. Nem sempre a gente pode, nem sempre a gente tem tempo. O que a gente precisa? Lidar com as coisas do tamanho que elas são. E aí a paciente perguntou, tá indecisa, doutora? Eu falei, tô, mas decidi que não vou querer nenhum dos dois. E ela deu risada e a gente seguiu o processo. O que significa isso? Que a gente dá as coisas o tamanho que elas têm. Que a gente precisa ajudar os nossos pacientes a olhar para conflitos que quando eles falam, nossa, mas por que tanto sofrimento? Para ele tem uma dimensão muito grande. Então vamos pensar assim, vamos ajudar as pessoas a darem a dimensão correta para as coisas e assim empoderarem muito mais das ferramentas para lidarem com isso tudo. Experimentação e prática. Essa é a palavra que eu quero que vocês guardem da nossa live de hoje. Gente, um beijo para vocês todos. Agora eu que sou uma pessoa que super entende disso tudo aqui, vou fechar. Espero que eu feche logo. E vai ficar disponível aqui para vocês assistirem, compartilharem com os colegas de vocês. Um beijo, uma boa noite. Espero ter contribuído de alguma forma. Ok? Tchau!